Podcast Unindo Propósito. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, eu sou a Simone Martini, estamos iniciando mais um programa Unindo Propósitos. E se você não nos segue ainda nas redes sociais, pesquisa lá, Unindo Propósitos, e nos siga, nos acompanhe e tenham certeza de que vocês vão ver convidados muito especiais todos os dias, porque cada dia aqui no Unindo Propósitos temos uma surpresa diferente, um convidado especial, e é uma alegria sempre trazer novidades para vocês que nos acompanham. E ao meu lado está a Miriam Santos, que vai apresentar a nossa convidada especial de hoje. É isso mesmo, Simone, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente está até combinando hoje, né? A paleta de cores, rosa. Estamos fofas hoje. Estamos fofas hoje, a gente está bem feminina. E tem uma convidada muito especial, estou muito feliz. Ela é amiga minha de infância, desde os 12 anos de idade, né? Estou com 38, faz as contas aí vocês. E aí, ela veio aqui hoje para contar a história de transformação dela, porque ela é uma mulher que impacta, ela é uma mulher que mudou. E a gente se conheceu no mundo, a gente viveu no mundo, a gente literalmente ia pra balada juntas, trocava roupa, né, uma com a outra, então pegava o top emprestado da outra, a mini saia emprestada da outra, e depois a gente se reencontrou quando nós nos convertemos e fomos literalmente viver o nosso propósito em Deus, né? Que mudança! Seja muito bem-vinda aqui, Monique primeiro. Obrigada. Primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que Deus possa mesmo estar à frente do Unindo Propósito, que vocês possam mesmo ir além, né, porque quando a gente coloca, né, o Senhor à frente, acredito que Deus faz um mover que nem nós acreditamos, né, onde nós chegamos. E então, quero agradecer. Estou muito feliz de estar aqui, estou um pouco nervosa, mas estou feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Monique, por estar aqui, por aceitar nosso convite. É uma alegria ter você aqui com a gente, justamente isso, unir propósitos. O meu e o da Miriam foi unido e a gente tem muitos propósitos ainda para seguir e para realizar juntas. E é uma alegria ter você aqui, né, nesse dia com a gente, com esse programa, que é realmente para trazer histórias de vidas que impactam e fazem a diferença na vida de muitas pessoas, que eu tenho certeza que é a sua e que você vai contar aqui pra gente hoje. Amém. Eu vou contar uma coisa que nem a Simone sabe, mas a primeira patrocinadora desse programa foi a Monique. Olha só! É verdade. De quando era na Melodia? Não, antes de tudo, antes nem de estar na rádio. Foi quando Deus me deu a palavra. E aí eu fui e aluguei um estúdio e colocava no Facebook. Não era nem no YouTube direito, a gente colocava no Facebook, no YouTube ali, né, que tava começando. E a Monique, na época, você tava fazendo evento, né, de noivas. Sim, assessoria em eventos. De eventos.
E aí eu cheguei nela e falei assim, amiga, Deus me deu esse projeto, não sei o que, eu preciso de patrocinador. E ela falou, tá bom, tô dentro. Olha, que bom. Então ela foi uma das primeiras pessoas que Deus levantou para se posicionar e acreditar nesse programa, né? E depois foi tudo consequência. A gente foi parar na rádio, hoje na TV, né? Então não tem como ela não participar hoje daqui dessa trajetória, né? E sabe uma coisa? Você já teve amiga que você dormia na casa dela? Já, vixe, que são minhas amigas até hoje. As amigas de infância, gostou. Eu quero começar, que a Monique comece a contar a história dela, porque assim, acho que uma das coisas que mais me impacta na Monique é a família que ela veio, né? Porque era uma família de muito amor, de muito acolhimento, né? A mãe, o pai, a gente entrava um monte de adolescente lá dentro, a gente era tratada igual filho. Então, Monique, conta um pouquinho quem você é pro povo, né? E que tá assistindo e trazendo essa trajetória sua de família. Eu, Monique, hoje eu posso dizer que eu sou o reflexo um pouco do amor que meus pais hoje, né, trouxe para nós desde criança, e eu acredito muito que tudo aquilo que é passado dentro de casa, né, reflete nos filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu vou com certeza ter esse cuidado com os meus filhos para que eles possam ser boas pessoas, ter um coração grato, né? Igual você falou, a nossa casa era uma bagunça de adolescente, amigos, e vinha todo mundo, a gente pousava junto, não tinha aquela coisa que não pode, mas minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, eu sempre disse tudo o que eu precisava para ela, né? E hoje eu posso dizer que eu, Monique, sou uma mulher que aprendi muito com Jesus, mudei a minha vida por causa de Jesus, mas eu não perdi aquilo que estava lá atrás, que é, né, a minha essência, aquilo que Deus me fez dentro do meu lar, da casa dos meus pais. Então, eu acho muito legal quando a gente olha para trás e vê que aonde nós chegamos, quem nós somos, da onde nós saímos, né? Então, eu sou uma pessoa determinada, sonhadora, uma pessoa de muita fé, e eu creio que muitas pessoas conseguem enxergar isso em mim através de quem eu sou, né? Por onde eu vou. E isso é o que a palavra diz, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, sejam discípulos. Então, é isso que eu quero ser semelhança. É difícil, né? Mas eu quero ser mais próximo de Jesus, se parecer mais com Ele. No mundo onde nós vivemos é difícil, a gente sabe, mas enquanto eu estiver aqui na Terra, eu quero estar com o propósito de ser, né, uma luz, uma alegria para as pessoas. Que lindo. E o que você falou é muito bonito também, porque você trouxe essa importância da sua família. De como é importante, né, quando a gente tem uma base, quando a gente tem a família unida, quando a gente tem a mãe que possa ser nossa melhor amiga, nos escutar. Sim. Eu tenho muito isso na minha casa também. A minha mãe, nossa, ela é minha confidente também. Sempre conversei muito com ela, eu sempre tive apoio dela, ela sempre me ouviu e sempre me deu esse apoio. E sempre fomos muito livres também, muito amados. Então, ter isso dentro de casa, eu acredito que é algo que ajuda no futuro, ajuda a gente a construir o nosso caráter, a nossa família, os nossos passos. Sim. E isso é muito importante, essa base. Que bacana ter essa base. E o legal é que depois de casada, né, depois de ter construído a minha vida, né, porque muitas mães aí, eu acho super errado isso, viu, gente? Eu criei meus filhos para o mundo. Não é isso. Você não criou seus filhos para o mundo. Você cria os filhos no mundo, mas não para o mundo. Você cria para o Senhor, para eles edificarem as pessoas ao redor, para serem frutos, né? Para serem paz, alegria, para serem pessoas boas. Então, caráter, né? Com caráter, porque hoje a gente vive. Eu estava até conversando com uma amiga. A gente vive num mundo de tantas coisas ruins. E a gente não fala das coisas boas. A gente não dá o nosso testemunho do que é bom. E as coisas ruins estão prevalecendo, né? Verdade. O ódio prevalecendo, né? Então, assim, isso
mesmo depois de casada, eu ainda tenho esse elo com a minha mãe, né? Tudo que a gente vai fazer, mãe, vamos em tal lugar? Mãe, vamos fazer isso. Então, é uma amiga que vou levar aí para toda a vida. E se caso realmente eu tiver uma menina, eu creio que ela vai ser assim como eu sou com a minha mãe. Que eu acho muito, muito legal essa conexão, mesmo depois de casada. Porque quando eu preciso, é ela que me socorre, né? Na hora da angústia, da dor, né? Da alegria, é ela que tá ali. É uma amiga de verdade. Muito presente mesmo na vida da Monique e das amigas, né? Porque daí eu roubava um pedacinho da mãe dela na época. Ô, Monique, e assim, eu sei muito da sua história, mas tem uma parte que eu não conheço, né? Que foi o período em que daí eu fui para um lado, né? Fui fazer faculdade e tal, e aí eu me converti e você se converteu. Como é que foi a sua conversão? Né? Como é que você encontrou Jesus? Como foi esse dia? Na verdade, eu falo assim, se a gente não vai pro amor, a gente vai pela dor, né? E a maioria das pessoas acontecem isso, né? Eu falo para você que não que eu fui para Jesus na dor, mas ele foi o meu... Eu já falei com a minha mãe, já falei com amigas, mas foi Jesus que me respondeu aquilo que realmente estava no secreto, que nem eu sabia que era secreto. Eita. Então, quando eu entendi isso, há 6 anos atrás, eu comecei a frequentar uma igreja aqui em Maringá, Igreja CIA, na qual eu aprendi muito. Eu fui convidada por uma pessoa e quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar e eu senti a presença. E eu estava lá, só ela me convidou, eu não conhecia ninguém. Então, quando eu cheguei lá naquela igreja que eu ouvi a palavra, eu senti que o Senhor me tocou. Tudo aquilo que eu estava me sentindo no meu secreto, sabe? Dentro do meu coração, ali foi entregue para mim. E eu falei, meu Deus. E aí teve um encontro, que chama Face a Face. E eu logo falei, não, eu quero fazer esse encontro. Fui para o encontro Face a Face. E quando eu fui para o encontro Face a Face, eu já estava decidida que minha vida precisava ser mudada. Porque chega um momento que eu trago uma frase que é assim, nada muda se você não muda. Chegou uma fase que eu estava vivendo de um jeito que eu pensei, gente, não tem mais o que eu fazer. E aí vem aquela mudança interna, né? De dentro para fora. Então, eu busquei a Jesus, nesse encontro eu fui de coração aberto, e lá eu encontrei ele, lá eu tive um momento de dizer para ele tudo que eu realmente sentia. Nossa, mergulhei mesmo, de cabeça, chorei, pedi perdão, né? Até para as pessoas que nem sabem pedir perdão, foi assim, foi um encontro mesmo, face a face com Deus. Desse dia em diante, minha vida mudou. Morreu a velha Monique. Morreu a velha Monique. E aí eu me batizei, desci as águas, né? Eu fui no seu batismo. Foi lindo, né, amiga? Foi lindo. Foi a presença do Espírito Santo ali, era tremenda. E tem mais uma coisa que marcou muito a nossa vida, a nossa história, Simone, que foi assim. Quando a Monique, ela tem uma história de dor na adolescência, né? Sim. Se quiser falar um pouquinho, né? Foi seu primeiro namorado faleceu. Isso, ele estava assim, nós fazíamos eu e a Miriam, a gente trabalhava juntas, a gente fazia um programa de TV, a gente dançava, isso, é tipo uma paquita, né? As paquitas do Ismael Santos. Isso, e nesse dia eu tinha combinado com ele dele me pegar pra mim ir pra casa da Miriam, porque a gente se trocava, se arrumava lá e ia pro estúdio. E quando eu cheguei na Miriam, ele demorou pra chegar. E aí eu tive a notícia que ele tinha batido a moto e falecido. Só que antes disso, não sei se você lembra, você estava sentada na minha penteadeira, fazendo maquiagem, a gente estava se preparando pra sair. E aí você falou do nada, Rodrigo. E a luz deu até uma piscadinha. E aí você levantou e ficou agoniada. Sim. E aí desceu e depois vieram alguém me avisar. Não,
a família veio aqui, né, avisar ela que o namorado dela tinha falecido. Então, desde aquela época, imagina, quantos anos você tinha? Tinha 16. Porque ele foi meu príncipe de 15 anos. Eu tinha 16 anos. E eu namorei nova. Como eu disse, né? Minha mãe era minha amiga. Então, tudo que eu tinha, eu contava para minha mãe. Então, assim, minha mãe era muito minha amiga. E naquela época, namorar com uns 15 anos, nossa, né? Mas ele foi meu príncipe, era aquele namorinho, sabe? E aí foi ficando sério. E aí ele ia me buscar para levar pro... E a enfrentar esse luto tão nova, né? Eu fui junto com ela, eu mudei pra casa dela uma semana. Sim, a Miriam passou esses 5 dias aí comigo, porque eu tinha comigo que a culpa era minha, porque ele ia me buscar e se eu não tivesse pedido a ele, nada disso tinha acontecido. Então eu carregava essa culpa. Só que aí que tá, eu falo que a gente nasce com propósito. Desde quando, né, a palavra de Deus diz que desde o ventre da minha mãe, o Senhor ele já sonhou comigo. Ele já sonhou com você, ele já sonhou com você. Então, ali, quando a Miriam falou que eu falei o nome do Rodrigo, eu acredito que o Espírito Santo ele já falava comigo. Só que muitas vezes, gente, é isso que eu aprendi também. A gente anda muito distraída com as coisas do mundo e a gente não consegue entender o que o Senhor quer falar conosco. Não é espírito de adivinhação, não é isso. Mas o Senhor, ele traz para nós, quando nós não estamos distraídas, quando nós estamos com uma intimidade com Ele. Quanto maior a intimidade, maior a revelação. É como uma amiga. Quando você é bem íntima, só de você olhar, no olhar você já sabe o que ela está falando. E com Jesus é assim, né? Então eu acredito que desde lá, Jesus já vinha falando comigo. Desde o ventre da minha mãe, né? Minha mãe engravidou muito nova, com 19 anos, não era casada. Aí surgiu a questão de abortar, que é uma outra história, a gente pode marcar, né? Porque há propósito na nossa vida, né? Então eu creio que hoje eu estou aqui porque é propósito de Deus. Então eu quero fazer isso valer a pena, sabe? E eu sofri esse luto, eu aprendi muito. Cresci, eu era criança, né? Uma adolescente. Então eu cresci muito com esse luto. A Miriam me ajudou nessa semana que eu estive de luto, ali comigo. Éramos crianças, mas adolescentes, mas aquele apoio dela na hora foi necessário, né? E a gente sempre precisa estar perto de pessoas que nos ajuda, que nos eleva, que nos faz florescer, né? Deus une propósitos, né? Desde lá Deus já estava unindo nosso propósito. Então foi difícil, mas, né? Como a palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Então nós vamos ter e amém, né? O que é pra gente passar, nós vamos passar. Se com Jesus é ruim, sem Jesus é ruim, né? Então, é com Jesus que a gente tem que estar todos os dias, verdade, né? Pra ter força, né? Pra superar todos os obstáculos que aparecem no caminho. Isso, ser forte, corajosa, porque nada na vida é fácil. E depois de um tempo, né? Então ela se converteu, foi e a gente se reconectou nessa conversão porque o meu marido morreu. Sim, ela foi também quando a gente viveu se luto. reencontrou. Exatamente. Pela mesma dor ali da Exatamente. Eu lembro que eu tava um dia muito mal em casa, liguei pra ela, falei, Monique, eu não consigo cozinhar, manda comida pra mim. Porque eu tava com os meus filhos. Meu marido tá na UTI. Então a gente se reencontrou neste momento, por isso daí eu fui do batismo dela, e a gente foi reconstruir essa amizade, né? Sim. Depois de muitos anos. E a Monique é uma mulher que ela mobiliza pessoas. Você não tem noção. Onde essa mulher fala, vamos fazer tal coisa, vai uma renca atrás dela. Na verdade, eu não sou influenciadora digital, mas influenciadora de Jesus é o que eu quero ser, né, amiga? Exatamente. E você sentiu o seu chamado nascendo ali também, quando você se batizou? Sim, porque é assim, como eu disse, desde lá eu já entendi que o Senhor já tinha um propósito,
né? Que o Senhor já me incomodava, só que a gente não tem esse entendimento. Então é por isso que é importante a gente buscar entendimento na palavra, jejum, oração, sabe? Andar com quem você tem andado, em que mesa você tem sentado, sabe? Eu fui entendendo isso. Deus me colocou em outros lugares, Deus me tirou de lugares. Então, assim, isso é muito surreal, é sobrenatural, né? É viver o sobrenatural no natural. E é algo que Deus transformou meu coração de uma forma que eu falo, nossa, sabe quando você não deixa de fazer algo que você fazia, que você gostava tanto, que nem dançar. Gente, não é pecado dançar, mas você, né, usar roupas mostrando o corpo, né, isso não é legal, né? Eu tenho que mostrar o corpo pro meu esposo, meu marido, né, ele que tem que... Então, assim, quando você entende algumas coisas, você fala, meu Deus, eu pensando desse jeito, eu fazendo essas coisas, você deixar de ir em lugares que você gostava, você fala, não sou eu, tem algo de errado. Né? Então, assim... E é o amor de Jesus. É o amor de Jesus. E eu tive várias experiências, né? Desde da minha conversão, principalmente depois que eu aceitei, né? Que eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, quando eu entendi isso, eu vivi várias experiências dentro da minha casa, no meu relacionamento, como pessoa, como profissional, né? Então, assim, isso é muito valoroso quando você entende. Conta uma experiência dessa pra nós. Uma que te marcou bastante. Uma que marcou bastante, vou contar rapidinho. Eu sou casada há 18 anos e há 12 anos a gente tenta ter filhos. E antes eu chorava, sabe? Quando eu falava de ter filhos, isso me machucava. Só que Deus começou a me curar em questão disso, né? Porque a palavra de Deus diz, há tempo certo para todas as coisas, né? Então, se eu entendi a palavra, então eu tenho que descansar. Tenho que entregar, né? Viver o que o Senhor realmente quer para mim. Viver o processo. Né? Então, a gente precisa viver o processo. A gente não pode pular o processo, né? Eu falo que quando você entende viver o processo, existe dor, mas fica mais leve, né? Mais fácil a aceitação. Então, eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou ser mãe mesmo? Eu queria que o Senhor me desse essa resposta, mas não aos olhos espirituais. Por que espirituais? Porque eu já ouvi choro, eu já tive sonhos e eu entendi que era o Senhor falando comigo. Falei, Senhor, eu quero algo no natural, aos olhos humanos. Quando eu falei isso para o Senhor, eu falei, o Senhor, eu mesmo coloquei ele numa parede, igual um amigo, sabe? Falei, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, o Senhor sabe a forma que eu vou entender, então faça. Eu quero que o Senhor me responda pelo sim ou não, eu quero saber. Então, o Senhor me respondeu, através de uma experiência, eu orava para o meu esposo ir para o face a face também, de homens. É um processo, ele ainda não se converteu, mas eu creio em nome de Jesus que esse dia vai chegar, tá? O importante é não pular o processo. E eu estava ali na frente, esperando ele sair, estava uma tarde bem chuvosa, bem linda, sabe? Bem a presença do Senhor, assim. E eu falei assim, Deus, muito obrigada. Eu esperei tanto por esse momento. E o Senhor falou, os seus sonhos vão... Porque o sonho, gente, não é o sonho de ter as coisas, né? Jesus não é só um Deus de dar as coisas. É um Deus de experiência, é um Deus de propósito, viver experiências que só você e Ele sabe. Quando eu falei para Deus me responder aos olhos humanos, como é que foi? Meu esposo participou de um sorteio pelas redes sociais, no Instagram, e ele
acho que jogou R$200 e foi feito um sorteio ao vivo, na qual ligaram para ele falando que ele tinha ganhado um carro, no valor de R$100 mil. Eita! Que Só sinal, que, hein? Sorte. Aí, na semana, eu recebi um devocional dizendo assim, eu não lembro agora qual o versículo, depois a gente pode até colocar aqui, que fala assim, são os homens que lançam os dados, mas sou eu quem decido. Algumas traduções tá sorteio, sou eu quem decido, algo assim. E na semana que meu esposo ganhou esse carro, olha só, ele foi sorteado entre o Brasil todo, né? São homens que lançam os dados. Ele comprou, né? Ele foi sorteado no Brasil todo. O cara ligou para ele, a garagem ligou para ele pelo celular, ao vivo. Nós não acreditamos. E eu falei assim pro Senhor. Aí eu tava nesse devocional e onde fala são os homens que lançam os dados, mas sou eu quem decido. E na semana que ele ganhou, eu ouvi esse devocional. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá falando comigo. Por isso que eu falo, gente, você quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai ouvir Deus falar. Você conversar, ok, mas você precisa ouvir ele falar. Precisa entender. Entender o que ele quer dizer para você. E nessa semana, graças a Deus, a gente não pode estar distraída. Eu não estava distraída. E Deus falou para mim, filha, um número, uma pessoa eu escolhi. É um esperma que eu preciso para dar para você ser mãe. Entre milhões. Uau. É um. Então, gente, ele foi no material, foi aos olhos humanos que ele me respondeu. Qual que é a probabilidade de ganhar um sorteio com tanta gente participando? Gente, muitas vezes as pessoas apostam. Não sou muito a favor, tá? Já falei pro meu marido. Mas eu creio que Deus estava nesse negócio. E Deus, ele tem uma forma certa de trabalhar com cada um. Né? Ele sabe do seu coração, ele sabe do seu jeitinho. Então, ele vai trabalhar com você de uma forma que não vai ser a mesma que a minha. Né? Deus tem as suas formas. Né? Deus é maravilhoso. E aí, quando Deus falou para mim, esse um cupom que ele ganhou é esse um esperma que você precisa para eu te dar o seu filho. Então eu entendi, descansei. Então essa foi uma das experiências. E aí, amiga, eu contei isso pro meu esposo. Mas eu não sabia de uma outra coisa. Que ele também havia falado, orado a Deus. Deus, se você é esse Deus, tanto que minha esposa Aqui achei o versículo. está... Né, que minha esposa mudou, minha esposa é outra criatura mesmo, né? Foi vendo a sua Gente, mudança. meu marido falava assim, pega um copo de água, você sabe o que eu falava pra ele? Levanta a bunda daí, que você não é aleijado e pega. Você acha que isso é coisa que fala com o marido? Se você tá aí e fala isso pro seu marido, para, porque isso é palavra de maldição. Meu Deus. Né? Você tá dizendo que ele não é aleijado para ele levantar. Não, você tem que servir o seu marido. A gente veio para servir, para auxiliar, ser submissa mesmo. Eu vou lá, pego a água. Ele vai assistir isso aqui. Eu todo dia de manhã levanto, faço nosso café, eu faço questão. Fabrício, você quer um café? Eu coloco o café. Gente, não é mesa posta, não é nada. Mas eu levo o café para ele e ele toma o café. Isso não vai cair minha mão, não vai cair minha perna. Se demonstrando amor. E eu entendi que eu não posso declarar essas palavras. Eu não posso falar desse jeito. Se eu posso fazer, por que não vou fazer? Eu achei Achou o versículo? Achei. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Meu Deus. Então, aí eu tive esse devocional e eu tive essa revelação do Senhor. E ele ganhou bem na semana que você estava lendo esse devocional e você Sim. tinha feito uma prova com Deus Isso. sobre se você seria mãe ou não. Não. E ele falou pra Deus, se você é esse Deus, tanto que a minha esposa mudou, então eu vou ganhar esse carro. Olha Porque só. o Senhor sabe do meu coração. Ele falou Falou. isso, e ele te contou depois. Depois ele me Olha contou. só.
Tanto que no dia, ele quase infartou. Ele não acreditava. Meu Deus, ele existe Então, mesmo. assim, Deus trabalhou na vida dele. Isso, da forma que a pessoa acredita. É da forma... Isso, exatamente. E ele precisava de uma coisa material. Material. Porque Deus, ele trabalha de várias formas, né? Ele escolhe a forma de trabalhar com cada um, né? E amém. Se Deus escolheu trabalhar assim, amém. Eu recebo e recebi aquela palavra. Estou confiante. Então, e essa foi uma das experiências que eu vivi com o Senhor, que foi, assim, tremenda, sabe? Que eu vou levar para a vida toda. E eu creio, e eu já vejo, que o meu chá vai ser num campo de futebol. Muitas pessoas, muitas. Porque, gente, aqui deve ter muitas mulheres aqui assistindo, que também tem esse propósito de ser mãe, não consegue. Uma coisa eu falo para vocês, né? Já falei, a palavra de Deus diz: há tempo certo para todo propósito debaixo do céu, né? Então, assim, nós viemos para ser mães, né? Mulheres. Eu creio. O que é para Deus, né? Gerar aqui? Para ele é tão grande, ele é tão soberano que... Então, eu confio. Então, confie em Deus, sabe? Tenha mais intimidade com ele, sabe? Ao invés de reclamar, né? Você tem sua escolha. Ou você reclama, ou você agradece. Né? Como eu ouvi ontem. Agradece que cresce. Então, vamos agradecer mais, ser mais gratos, ser mais íntimo do Senhor, né? Ter esse tempo com Ele, dizer para Ele o que você tem, ao invés de ficar reclamando, falando do seu esposo para as amigas. Para com isso, gente. Eu não sou ninguém aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas fale para o Senhor, Ele é seu melhor amigo. Tem um louvor que fala assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Então, assim, acho que eu cantei certo. Então, assim, Jesus é o meu melhor amigo. Ele é o escolhido dos milhares para mim. Então, assim, é Ele que eu tenho que dar toda meus anseios, as minhas preocupações, sabe? Sim. Então, quando você aprende isso, a sua vida muda mesmo, sabe? Você descansa. Até você começa a ter alegria, você vê alegria onde você não via. E aquilo que era alegria, você fala: nossa, eu podia estar tão feliz, principalmente com coisas materiais. E não tô, se fala: meu Deus. Por quê? Porque Deus, ele muda a gente, sabe? De dentro para fora. E a gente começa a dar valor em pequenas coisas. Verdade. Né? Ô Simone, se você foi com a gente lá no Espaço Arezo, né? Fui. Conheceu o Espaço Arezo da Monique. Isso. Aquele chá maravilhoso. Né? O que você achou de lá? Maravilhoso aquele lugar. Gostoso, abençoado, né? Tem aquela... A gente tirou uma foto lá num fundo, que tem aquele leão que eu sei, que é a imagem que remete a um espaço de Deus. E eu achei lindo lá. Ficou tão bonita aquela foto, você viu? E aquele lugar, ele carrega uma história. Sim. É o cumprimento de uma promessa. Exatamente. E a gente quer perguntar pra você agora como é que é essa história do Espaço Arezo, como é que ela se conecta aí. Foi depois do carro aí também, né? Isso, então. Quando eu há muitos anos atrás, tá, gente? Antes de eu me converter. Minha mãe até me lembrou disso um dia. Eu tava dentro do carro, eu falei: ai, mãe, queria tanto ter um lugar para receber minhas amigas. Sempre gostei de estar, sabe, sempre gostei de estar envolvida, cheia de amigas. Eu sempre gostei dessa troca, eu sempre gostei de pessoas, né? O problema é que as pessoas não gostavam de mim, mas eu não sei. Eu sei quem. Só que assim, né, treva e luz, né? Que nós sejamos luz para as pessoas. Que as pessoas possam entender que onde nós estamos, nós não viemos para incomodar ou para interferir em algo, nós viemos para ser luz, para ser algo bom para a vida dela, né? Que igual eu falei lá no Café das Empreendedoras, tem espaço para todo mundo, né? Nós somos todas iguais. É claro que nós somos iguais, mas Deus fez cada uma com a sua essência, mas nós somos
juntas nós somos melhores, nós somos mais fortes, não tem que ter competição entre nós, sabe? Nós somos irmãs em Cristo. A gente estava falando isso no programa passado, né? Que as próprias mulheres estão brigando com outras mulheres, ao invés de a gente se unir. A gente falou muito de união. A gente tem que se unir, a gente tem que se apoiar, não concorrer, não humilhar. As próprias mulheres estão humilhando outras mulheres. A gente tem que entender que quando a gente se unir, muita coisa vai mudar, né? Sim, é verdade. E quando eu falei pra minha mãe, eu queria tanto lugar, sabe, pra gente ter esse tempo. Porque minha casa sempre foi pequena. Eu fiz um café lá no fundo da minha casa, acho que tinha umas 10 mulheres. Eu fui em alguns eventos. Peguei umas mesas da minha sogra, coloquei ali, sabe? Então, sempre gostei disso. E eu sempre gostei de louça, sempre gostei de mesa posta, mas eu sempre gostei de servir, mas eu nunca entendi o porquê. Quando eu fui para Jesus, eu falei, entendi. Você não vai servir o mundo, você vai servir, né, a Cristo, você vai servir para o Senhor. Então, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, eu sempre quis um lugar, né? E quando o meu marido ganhou esse carro, eu falei para ele, era o sonho dele, né? A gente conversou, eu falei, fica com ele, aproveita, depois a gente vê o que faz. E no Espaço Arezzo eu tenho um terreno ao lado, e esse terreno ao lado é meu. Esse terreno ao lado, a gente comprou acho que tem uns 5, 6 anos. E esse terreno, meninas, toda a vida a gente tentou vender e nunca vendia. Oração. Ia fazer um negócio, dava errado. Ia ver o carro, pra pessoa trocar e dar diferença, dava errado. Era uma coisa. E aí um dia a gente chegou nos nossos líderes lá do nosso GC, pra gente estar orando por aquele local, se era pra vender mesmo. E nós fomos lá num sábado à tarde, eu, meu esposo e o nosso líder, e ficamos ali. Assim, para quem não crê, acha que é um movimento, que é loucura, né? Assim como a palavra de Deus diz, né? Para muitos é loucura, né? A mensagem da cruz é loucura, mas a gente estava ali igual marchando assim, sabe? Orando pelo terreno para vender, para vender, para vender. Se for da vontade de Deus e nananã. Deu uma semana, a pessoa do lado, ali onde é o Espaço Arezzo, antes era Recanto Arezzo, ele ofereceu para nós o espaço. E aí, o que a gente fez? Pegou o dinheiro do carro, vou resumir. Vendemos o carro, meu marido ficou com ele por um tempo. E assim, gente, teve os processos, tá? Não foi tão fácil assim. Nós vendemos o carro, a gente ficou esperando o cheque compensar, o cheque não compensava. É um processo. E aí esse cheque compensou, a gente pegou o dinheiro, eu dei mais meu carro, fiquei uma semana, um mês sem carro. E tem mais testemunha aí, viu? Fiquei sem o carro. Aí nós compramos o Espaço Arezzo. E aí eu falei pro meu marido, e sempre falei para Deus, eu quero um local para GC. Eu quero um lugar para que seja um ambiente de crescimento das pessoas espirituais, né? Um crescimento com Jesus. Então, ali, hoje, de segunda e quarta-feira, nós temos o grupo de oração lá da nossa igreja, que acontece no período da noite, que aí eu loco para eles. Então, eles têm ali um momento de comunhão, de oração, e aí Deus fez tudo isso, nós conseguimos comprar o Espaço Arezzo. Mas vocês tinham um terreno do lado? Eu tenho ainda. Mas daí compraram esse outro. Comprou com o carro, não precisou desfazer do terreno. Você queria desfazer do terreno para comprar aqui? Não para comprar. Eu queria que Deus desse a direção, queria tudo vender. Que fazer com o terreno. Não precisou desfazer. Não precisou desfazer. Vai precisar aumentar a tenda. Entendeu? Amém. Vai ter que aumentar aquele espaço ali para ser algo grandioso, você viu? Com certeza.
Tudo tem um significado por trás. Tudo. Deus, ele vai trabalhando. A gente não entende, né? Mas depois a gente vai... Eu falo que Deus, ele é um quebra-cabeça. Aí ele vai trazendo peça, vai unindo. E a gente só entende depois. Porque a gente tenta às vezes entender, né? Mas por que isso não aconteceu agora? Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. É confiar, então, né? A gente tem que ter paciência. Confiar no processo. E é igual eu falei, houve um processo aí até a gente comprar esse espaço. Ainda tem o processo. A pessoa que nos vendeu, ele fez uma proposta sobrenatural. Então, assim, não tinha como perder, né, essa proposta. E a gente reformou, fizemos do jeito que nós queríamos. E é lindo, né? E, assim, lá tá aberto, tá? Mulheres que querem fazer cafés, eventos de mulheres, né? Qualquer coisa que seja pro reino, com certeza. Estamos de portas abertas, né? Pode entrar em contato conosco. Tem deixar o telefone aqui. Nós temos o Instagram, né? @espaçoarezo. Ali tem algumas fotos, alguns vídeos de como é o espaço. Só entrar em contato com a gente. Lá no link também tem o WhatsApp, que vai direcionar você para o WhatsApp. E assim, para mim, quando eu estou lá, eu me sinto realizada, sabe? É resposta de oração mesmo. Mas eu posso dizer que eu fui lá e senti isso. Uma delícia estar naquele espaço lá. Então. Inclusive, nós vamos fazer evento lá também. Com certeza. Porque isso que é um diferencial também do Espaço Arezo, né? Ela separou aquilo para o reino de Deus. Sim. Se então, posicionou. Você sente bem. Exatamente. E às vezes quando a gente vai fazer um evento cristão, que a gente quer isso, a gente não tem como, né? Quando foi levantado outros tipos de altares, a gente sente uma batalha espiritual. Sim. Então, ali, a gente não sente essa batalha espiritual. As coisas fluem muito facilmente. Isso. E assim, lá o Espaço Arezo eu tenho só o Instagram, né? Eu não coloco nesses sites de locação. Então, eu sempre oro e falo, Senhor... Você cuida direitinho. Senhor, traga as pessoas certas. Porque o Senhor sabe o desejo do meu coração, né? E eu sei que o Senhor tá nisso. O Senhor é o primeiro que tá nisso. Então, traga as pessoas certas. E toda vez que eu saio dali... E, gente, não é pelos bens materiais que ali estão, né? Todo mundo que chega lá, essa última locação mesmo, a pessoa falou, nossa, tem tudo. E assim, é tão gostoso ouvir isso. E é como eu falo, não é só sobre os materiais, sobre os bens materiais, mas é assim, se fosse para Jesus, como eu faria? O melhor, a gente tem que fazer o melhor. A palavra de Deus diz, faça de todo o coração como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, quando você entende isso, quando você faz, né, de todo o seu coração, né, e eu sei que algumas coisas se acabam, materiais, nada é para sempre, né, a gente precisa ter a manutenção e tal, mas eu oro e falo, Senhor, coloque pessoas lá que realmente deveriam estar, e se a pessoa está lá, que não era para estar, que o Senhor incomode ela, né, que o Senhor seja um pinguinho de incômodo. Tanto que lá na nossa parede é Salmo 126:3, que diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando a gente entende o que o Senhor fez por nós, da onde o Senhor nos tirou, né, eu tenho assim no meu coração essa alegria, né, porque o Senhor faz grandes coisas por nós. Verdade. Todo dia, todo momento, né? Basta a gente estar atento, não distraído para entender isso. Então, Deus é maravilhoso. Espaço Arezo é algo que eu amo. Eu tenho ido lá para... Assim, eu saí há pouco tempo do CLT. É isso que eu ia perguntar para você, ia falar agora. Porque ela, toda vez que você vai viver o propósito, existe uma renúncia. Sim. Existe uma decisão. E eu tenho um chamado de despertar o propósito dessas mulheres, né? Sim. Né? Tanto que eu me tornei mentora de mulheres para elas descobrirem e destravarem o seu propósito. E há anos eu falava pra Monique, né, Monique? Monique, sai desse CLT, Monique. Sai dessa empresa, vai viver o seu propósito. E ela conseguiu romper, Simone. E vai contar isso pra gente. Porque a gente fica com medo, né? É um novo passo na nossa vida que traz uma insegurança, traz um medo. Exatamente. A palavra de Deus fala que o amor lança fora todo medo, né? Então, assim, vamos entender um pouco aí.
O ser humano é normal ter o medo, né? É do sentimento nosso, mas o que a gente não pode deixar é ele paralisar a gente. Perfeito. É normal a gente sentir o medo, mas ele paralisar não é normal. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está à frente de todas as coisas, né? Eu tenho um Deus que está ali para ser o meu provedor. Não que ele tenha que fazer, mas se eu coloquei o Senhor à frente de todas as coisas, eu trabalhei na CLT por 25 anos, mais ou menos, e eu trabalhava atualmente há 11 anos numa empresa, que eu amava o que eu fazia, amava a empresa, né? E assim, para mim deixar o certo pelo duvidoso, como a Miriam disse, eu precisei renunciar a algumas coisas, né? E a vida é assim, gente. Com Jesus não é diferente. Você precisa renunciar a algumas coisas para você poder viver o propósito. E como a frase que eu sempre levo, que eu ouvi de uma amiga, nada muda se você não muda. Quando você entende isso e quando você coloca isso em prática, ninguém vai fazer por você. Ninguém. Ninguém sente a sua dor. Né? E ninguém vai colocar a mão na massa por você. Verdade. Então, eu ali fiquei 1 ano em oração, pedindo mesmo para o Senhor é para mim sair ou não, porque se eu entendi que Deus está, né, à frente de todas as coisas, que quando eu entreguei minha vida para Ele, era Ele que tem o controle, então é para Ele que eu devo pedir permissão. Senhor, é isso mesmo, Senhor, não é da minha vontade, não é só da minha vontade, porque o coração é enganoso, né, também. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, mas se eu estiver alinhada com os desejos do coração do Senhor, né, então, Senhor, é da sua vontade também eu sair, né, desse trabalho, né, o tanto que eu vi essa empresa crescer, né, a pessoa que eu sou, e aí assim, Deus falou para mim que um passarinho na gaiola, ele só tá ali comendo aquilo que o dono dá. Meu Deus. De vez em quando, uma fruta. E olha lá. Então, assim, o que você quer para sua vida, né? Eu falei, meu Deus, não, chega de ficar presa. Eu tenho muito mais para contribuir, não só de ficar atrás de uma mesa, né? Ali no horário, 8 horas por dia. Então, assim, isso me matava assim por dentro, sabe? Falei, meu Deus. Então, eu fiquei 1 ano assim, relutando para sair do CLT. A Miriam sempre falava, e eu renunciei salário fixo, plano de saúde. Que com certeza era bom, porque você tinha uma longa jornada ali. Tinha uma longa jornada, já tinha terceiro, férias, já estava ali há um tempo na empresa, conheci a empresa desde quando nasceu, né? A empresa tem, eu acho que 13 anos no mercado, estava 11. Então, assim, vi a empresa, cresci junto com a empresa. Então, foi muito doloroso. Não é uma escolha fácil, né? Não é uma escolha fácil, porque é uma nova jornada, né? E é o que eu falei no café lá das empreendedoras. Empreender não é fácil. Todo dia é uma luta, né? Não é como você estar no CLT, sentar ali, fazer seu horário. Se você fazer pouco, produzir pouco ou mais, o seu salário está ali. Se você ficar doente, levar um atestado, seu salário está ali. Não é como ser um CLT, né? Então, assim, empreender não é fácil. Então, coloco sempre Deus à frente das coisas e possa incomodar quem for. O Deus que eu sirvo, Ele está acima de todas as coisas, na frente de tudo, e aonde eu for, eu vou falar dele. Possa incomodar quem for. E Deus é maravilhoso, Ele tem feito grandes coisas, né? Tem coisas que a gente não entende, que às vezes é para o nosso bem, dói, mas é para o nosso bem. E amém, tá tudo bem. Uma coisa também que Deus mudou muito assim em mim foi a questão de gastar, comprar. Meu guarda-roupa era cheio de roupa que nem usava. Deus mudou de uma forma que hoje eu sou assim, ó, para comprar. Eu tenho que estar precisando mesmo. Então, assim, gente, Deus, Ele trabalha nos detalhes de várias formas
E ele vai mudando a gente assim, é processo. E glória a Deus por eu ter vivido isso, estar vivendo isso. E é muito bom estar aqui compartilhando um pouco, né, do espaço. Vai ter mais eventos das mulheres empreendedoras? Como que vai ser? Como tá Então, esses planos aí? Os planos é daqui 3 meses, mês de junho, nós vamos fazer uma nova edição de mulheres empreendedoras. Mulheres aí que são empreendedoras de pequeno porte, médio porte. Nós estamos aí, né, juntas para fazer esse evento, tá aprendendo, se conectando, né, com outras pessoas, porque é o que eu falei, foi algo que nasceu no coração de Deus. Eu estava ali no espaço, sou eu que estou cuidando, né, eu que vou lá fazer a limpeza. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, como é difícil, pensando, sabe, sozinha, meu Deus, como é difícil empreender, como não é fácil, né? Precisava de alguém para compartilhar essas coisas. Tava sofrendo sozinha. Sofrendo ali sozinha. Aí Deus falou comigo, café. Eu tenho louça, eu tenho espaço, vou fazer um café de mulheres empreendedoras. Trocar experiência. Trocar experiência, porque às vezes eu posto no Instagram, a pessoa que me conhece outra. E é uma pirâmide, né? Uma conhece a outra. Conectando. E a gente vai se conectando. E ali a gente passou uma tarde gostosa, né? Sim. Deus colocou no meu coração. E ali nós estávamos, aprendemos muitas coisas, testemunhos, um mais lindo que o outro. Foi lindo. E foi legal, porque foi bem isso. São pessoas que trouxeram ali histórias, né? Que aconteceu na vida delas. Sim. E realmente isso traz conexão. E por quantas coisas elas passaram para hoje estar empreendendo e hoje estarem conseguindo, né, tá com a vida em dia. Muitas histórias que a gente ouviu, que foi muito legal, foi muito interessante ouvir. Inclusive, lá a gente teve a oportunidade, por exemplo, a Biomagistral estava lá, que é a nossa parceira aqui do Unindo Propósito, que é a farmácia de manipulação aqui de Maringá. A Savori estava lá apresentando os temperos. Verdade. E tantas outras mulheres que a gente viu lá. Tinha a moça que fazia geleia artesanal, a que vendia roupa, que vendia semijoias, aí a dos edredões e lençóis. Então, assim, foi tão legal porque a maquiagem. Então, a gente conseguiu conectar nós estávamos histórias. No Brás, né, meninas? E promoção ali, promoção. Então, foi legal porque abriu espaço para todas apresentarem os seus produtos e se conectar uma com a outra, né? Isso, e aprender, né? Trocar, ter essa troca, né? Então, eu acho muito legal. É uma ótima iniciativa, parabéns. Que tenham outras e que possa expandir, né? Expandir e reunir mais pessoas que querem ter essa parceria de mostrar o negócio. Tá junto. É como eu disse, né? É algo que nasceu no coração de Deus e deu certo. As meninas compraram a ideia. Queria agradecer vocês também por estarem lá. Né? Muito, muito legal, muito importante você ter... Gente, é sobre isso. Você ter pessoas ao seu lado que te apoiam. É isso, verdade. Tá? Porque... E a gente também entender que a gente não precisa da aceitação de ninguém. É só o Senhor. É o Senhor que vai dizer quem você é, né? Do seu propósito. Para de pensar que o que o outro vai dizer. Vai pensar. Porque que vai pensar. Vão sempre dizer, né? Eu vou fazer 40 anos e eu entendi isso. É um processo, mas para de pensar que o que o outro vai dizer de mim, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Não. Vai para a luta, busque aquilo que você almeja, só que primeiro coloca o Senhor na frente. Primeiro você fala, Senhor, quero que o Senhor esteja nesse negócio comigo. Eu consagro a Ti, se for da Sua vontade, da Sua permissão, eu oro e peço que o Senhor esteja nesse negócio. Amém. E aí Deus vai fazer. Porque você permitiu, né? A gente precisa abrir a porta para Ele entrar, porque Ele não vai entrar. Se você não abrir, não vai entrar, não. É isso né? mesmo. Monique, a gente está chegando no final do programa, né? Foi muito maravilhoso, né? Com certeza você vai voltar outras vezes aqui, porque você tem muita história aí para contar. Muitos eventos vão ser realizados na Arezzo. A gente quer agradecer ao nosso patrocinador, McDonald's, né? Que sempre acreditou no propósito desse programa, né? E a gente hoje consegue trazer histórias incríveis, assim, que, nossa, vai influenciar muita gente. Mulheres que não conseguiram engravidar, mulheres que estão lutando pela conversão do marido, mulheres que precisam viver o seu propósito. Meu
Meu Deus, quanto aprendizado num programa, né? É verdade, tantas histórias que a gente já trouxe aqui, tão bonitas e que realmente a gente fica cada dia impressionado com uma história diferente. É verdade. Então você já siga a nossa página no YouTube, né? @TV Unindo Propósitos Podcast. No Instagram também você pode seguir. Os contatos da Monique aí você pode pegar também aí no nosso link aí. Vamos colocar um link para você poder entrar, né, e já participar ou do Mulheres Empreendedoras, dos próximos eventos, ou quem sabe fazer o seu próprio evento ali dentro do Espaço Arezzo. Isso mesmo. E aí eu quero pedir para você deixar um recado, então, para as mulheres, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, hoje assistindo esse programa. Mulheres, sejam fortes, corajosas, entregue nas mãos do Senhor tudo o que você vai fazer, faça de todo o seu coração, como a palavra diz, faça como se fosse para o Senhor e não para homens. Se você entender isso, tudo vai romper. Sua vida vai andar, as coisas vão ter direcionamento e você vai começar a entender o seu propósito. E assim, o que eu falo, muitas pessoas hoje morrem sem entender o seu propósito. Passa aqui na Terra, vive por viver, faz por fazer, não seja como esses homens. Viva o propósito que o Senhor tem para você. Busque o Senhor, leia a palavra, jejue, faça do Senhor como um amigo íntimo, fiel, um amigo que vai estar ali com você todos os dias. É isso, essa mensagem que eu deixo para as mulheres, né? Coloque o Senhor no seu negócio, coloque o Senhor na frente de todas as coisas, porque com Deus não há limites, não há barreiras, só há um processo que logo vai chegar, né? Ali você vai conseguir a vitória. E se não conseguir, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Ele. E é bem isso, porque quando você descobre o seu propósito, tudo muda na sua vida. Você sente que realmente o caminho, você sente que você começou a enxergar direito as coisas, que você começou a entender, e até você se torna uma pessoa mais feliz, mais realizada. E até você descobrir é um processo doloroso, né? É um processo que você não consegue entender o que você veio fazer na Terra. E eu vou falar pra você, essa semana, confirmação, né? Eu falo assim, que primeiro, quando alguém fala, quando você ouve a palavra ou alguém fala, é uma ativação. Segunda, confirmação, e a terceira, desobediência. Essa semana eu tive uma confirmação. Uma amiga falou, uma pessoa lá no chat falou assim, Monique, o seu olhar me traz paz, um brilho do Senhor. Eu fiquei tão emocionada, eu fiquei muito feliz. Quando foi no outro dia, no domingo à tarde, que eu postei uma foto com meu marido e com uma criança, a gente foi num aniversário, a pessoa falou assim, Monique, o brilho do seu olhar é de paz. Você tá tão linda, você tá resplandecendo tanto, parabéns. Então é muito bom você ouvir isso, sabe? E ainda vir de pessoas que você nem imagina, né? Verdade. Então, e aprenda uma coisa, meninas, a maioria das vezes quem vai te apoiar são pessoas de longe. É verdade. Não são pessoas de perto. E não fique triste por isso, né? Não deixe de fazer, porque o inimigo, ele quer te afrontar, ele quer te envergonhar, te entristecer com as pessoas que estão perto, que você ama. Então, assim, as pessoas que vão te apoiar são as pessoas de longe. E não fique triste por isso. Porque tá tudo bem, né? E eu tenho certeza que as suas palavras vão inspirar muitas mulheres que estão nos assistindo. Amém. Porque eu já vi depoimento de muitas mulheres no YouTube, no Instagram, falando. Toda vez que eu ouço o programa e ouço a palavra, quando as pessoas falam, parece que está falando comigo. Então, eu tenho certeza que você vai estar falando com muitas pessoas hoje. Parabéns pelas suas palavras. Amém, obrigada. Pelo seu caminho, e siga com fé, boa sorte. Obrigada, meninas. E Deus abençoe a sua caminhada. Obrigada, sempre. Meninas, é um prazer, viu? Isso. Agradeço, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada. Gente, fiquem com Deus, então, e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.